da República, não é? 15 minutos depois eu volto. É o Voto na Record. Boa noite para você. Está na hora de mais um encontro com as ideias e propostas para o Brasil pelos próximos 4 anos. Esta é a última de uma série de entrevistas especiais com homens e mulheres que pretendem governar o Brasil. Ao meu lado, Cristina Lemos, repórter especial do Jornal da Record. Hoje a candidata da Rede Sustentabilidade, Marina Silva. Candidata, nós temos 15 minutos para perguntas e respostas e ao final mais 1 minuto para suas considerações finais. Então, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite a você, Eduardo. Boa noite, Cristina. E parabéns pela oportunidade de trazer os candidatos para apresentarem suas ideias e propostas. Para quem tem só 28 segundos, isso aqui realmente é um caldeirão de chá. Eu que agradeço em nome da Record TV. A senhora passou quase 6 anos nos governos do ex-presidente Lula e na eleição de 2014 apoiou. Eu gostaria de saber como é que a senhora espera que o eleitor entenda estas duas escolhas específicas no momento em que olhar a sua foto na urna eletrônica. Como sempre entendeu, com a maior tranquilidade. Primeiro eu saí do governo do PT e saí por coerência, porque havia ali uma tentativa de retrocesso nos avanços que tínhamos na política ambiental. O governo queria revogar as medidas de combate ao desmatamento. Estou mais atrasado do agronegócio e naquele contexto eu saí do governo. Em relação ao Aécio Neves, se fosse hoje, com certeza não teria apoiado. E acho que a maioria de nós que votou em alguém, depois da Lava Jato, não Aécio. Porque, como minha avó dizia, todos são angu do mesmo caroço, farinha do mesmo saco. Estavam envolvidos igualmente em graves casos de corrupção que agora a Lava Jato revela. Se fosse hoje, não teria votado. Nem... Candidata, a senhora é frequentemente acusada de ter ficado ausente da arena política, do debate público nesses últimos 4 anos, inclusive em momentos críticos da vida pública brasileira, e aí reapareceu na hora da eleição. Assim que a senhora tenha feito isso de maneira oportunista até. Eu lhe pergunto, por que o seu silêncio nesse intervalo? Primeiro, Cristina, obrigada pela pergunta, porque você me dá a oportunidade de dialogar com os telespectadores. Eu, desde 2010, que eu não tenho mais mandato. E você não tem uma tribuna todo dia. E também eu não sou um político profissional. Graças a Deus, nunca fiz da política um emprego e nenhuma forma de ganhar. Saindo da política, eu voltei para o meu trabalho, eu sou professora, tive que dar aula fora do Brasil como professora convidada, fui dar aula na Fundação Dom Cabral como professora associada, fazendo palestra, consegui criar um partido sem recursos, sem dinheiro e, ainda mais, me pronunciei em todos os casos. Não é verdade. Só que eu não me pronuncio, Cristina e Eduardo, como os partidos da velha política, PT, PMDB, PSDB, se pronunciam. Eles são contra a Lava Jato. Eu sempre disse que sou a favor. Eles eram a favor do foro privilegiado. Eu digo que sou contra. Eles dizem que são a favor de anistia para o Caixa 2. Eu fui contra a anistia para o Caixa 2. Não é que não... Só que não da forma como os partidos tradicionais da direita, da esquerda, do centro se pronunciam. Se as pessoas não querem considerar minhas opiniões um pronunciamento, é outra história. Mas não venha dizer que eu não me pronuncio. Esse é um momento eleitoral em que a gente vê muito diagnóstico. O Brasil está assim, o Brasil está assado, mas não se fala exatamente como vencer cada um dos problemas. Eu queria discutir com a senhora porque no seu plano de governo fala-se em criar condições para enfrentar discriminação no mercado de trabalho. A senhora fala inclusive em garantir igualdade salarial entre homens e mulheres em posições equivalentes. Eu gostaria de entender, então, como o Estado pode agir para tornar os salários de homens e mulheres equivalentes em empresas privadas. Fiscalizando a lei.
Existe uma lei, e a própria Constituição diz isso, que não se pode pagar salários diferentes para as pessoas. Um homem que tem as mesmas competências que uma mulher não pode receber um salário maior pelo simples fato de ser homem. E não é uma questão do governo dizer, já está na lei, já está resolvido. Não está na lei e está resolvido. Você tem o Ministério do Trabalho para fiscalizar, você tem meios para fazer com que as empresas cumpram aquilo que está na lei. Isso é obrigação do Estado. É muito simples. Você não pode simplesmente dizer, não, é na iniciativa privada, não posso meter a colher. Que história é essa? A iniciativa privada tem leis, as regras são para todos. Para a iniciativa privada. E não acho que nenhum empresário de bem gostaria de ver a sua empresa com a mácula de pagar um salário diferente para uma mulher tendo as mesmas capacidades, as mesmas competências. A senhora pode dar um exemplo concreto de como fiscalizar, como agir nesse sentido? É claro, o Ministério do Trabalho, inclusive o próprio IPEA, os órgãos de pesquisa, fazem levantamento o tempo todo, mostrando que as mulheres recebem salário até 30% inferior que os homens. É só verificar isso dentro das empresas. Fazer, inclusive, de uma forma pedagógica. Verificar quais são as empresas que podem mostrar positivamente os salários iguais. Dar um prazo para que todos mostrem salários iguais dentro de suas empresas. E aí você vai gradativamente fazendo com que essa mácula desapareça do Brasil. É fiscalizar. O Ministério do Trabalho está aí para fiscalizar e tem os meios para isso. Trabalho escravo não pode. Pagar salário maior para homem e para mulher para as mesmas competências? Não pode, não deve. E isso você consegue fazendo cumprir a lei, não permitindo nem a certeza da impunidade, nem a expectativa da impunidade. Candidata, a senhora integrou o PT ainda como um quadro importante do Partido dos Trabalhadores, depois a senhora saiu do PT. Como é que a senhora definiria hoje a sua relação com o grande líder petista, que é o ex-presidente Lula? Há um debate já preliminar durante as eleições sobre o indulto, o perdão judicial que é concedido pelo presidente da República ao presidente que está preso. A senhora indultaria, a senhora daria o perdão judicial ao ex-presidente Lula? O indulto de um ato de benevolência de um signatário da República para com alguém que ele imagina que está passando por uma situação de injustiça. Ou para corrigir um erro judicial. Ou para corrigir um erro judicial. Nesse caso, não pode ser usado como uma estratégia eleitoral. Não se pode oferecer o indulto para ganhar votos, nem para ganhar simpatias. Eu costumo dizer que a lei deve ser aplicada para todos. Não se pode ter dois pesos e duas medidas. Será que houve erro judicial? Eu acho que houve um grave erro político, ou de conivência, ou de envolvimento direto de vários líderes do PT com graves casos de corrupção. Por quê? Ou você tem extrema incompetência, ou extrema conivência, ou envolvimento direto. Mostrando o que é conivência, o que é envolvimento direto e o que é incompetência. E é por isso que a melhor forma é a gente nem ficar celebrando isso. Eu não fico feliz com isso, Cristina, não é? De ver pessoas que poderiam estar ajudando no processo político estarem sendo impedidas, como é o caso do próprio ex-presidente Lula, o Aécio Neves e tantos outros, por envolvimento em graves casos de corrupção. Eu queria, mesmo divergindo, que essas pessoas não tivessem praticado esse tipo de erro. Mas uma vez praticando, cada um deve pagar pelos seus erros. Agora, eu tenho uma diferença. Eu não trato justiça como vingança. Eu trato justiça como reparação. Aliás, eu gosto muito de uma frase do Shakespeare, que ele diz que o contrário de injustiça é amor. Porque toda justiça que não se faz por amor não é justiça, é vingança. Eu vejo a justiça como uma oportunidade de reparação. E é por isso que eu digo que o PT, o PMDB, o DEM, não é? O PSDB, deveriam ter umas férias. 4 anos para repensar tudo o que fizeram contra eles próprios, contra o povo brasileiro.
esse país era o país do pleno emprego. Hoje temos 14 milhões de desempregados, temos 13 milhões de desempregados, 4 milhões de desalentados e uma grande quantidade de pessoas vivendo no subemprego. E isso foi por erros políticos. O Brasil não teve uma catástrofe, um maremoto, uma guerra. Isso que a sociedade brasileira deve corrigir politicamente. Nós já tivemos a Operação Lava Jato, agora nós precisamos da Operação Lava Voto, para que o Brasil volte a entrar nos trilhos, ser um país justo, que é bom para todos viverem, com igualdade de oportunidade. Candidata, um assunto espinhoso que sempre volta à baila, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Duas perguntas. A senhora é contra o aborto porque é evangélica? E, nesse caso, não é misturar um dogma, uma crença religiosa na maneira de gerir, de administrar o Estado? Onde é que fica o Estado laico nesse quesito? Eu sou contra o aborto por convicção filosófica, por convicção política e religiosa. E tem muita gente que é contra, mesmo que defendem a vida por princípios éticos, por princípios filosóficos. Agora, o aborto, não tem hipótese nenhuma, como um método contraceptivo. O que nós temos que trabalhar é naquilo que nos une. O que nós queremos? Que nenhuma mulher tenha que fazer aborto, que as mulheres tenham acesso ao planejamento familiar, que as mulheres tenham acesso à informação, que nenhuma adolescente ou uma jovem tenha uma gravidez indesejada. Nesse ponto, todos vamos trabalhar conjuntamente. Agora, já existem as formas legais para o aborto, quando a criança vai nascer sem cérebro, ou quando tem risco para a saúde da mãe, ou no caso de um estupro. A senhora desejaria avançar, então? Eu não. Não quero avançar, como eu disse, eu sou contra o aborto. E não 13 deputados devem substituir 200 milhões de brasileiros. Esse é um tema muito polêmico. Então a senhora levaria a plebiscito? Se for para ampliar para além disso, eu defendo que não seja apenas o Congresso. O presidente da República não é ele que chama o plebiscito, quem faz isso é o Congresso. Não é o presidente que aprova as leis que mudam a Constituição, quem faz isso é o Congresso. Agora, se alguém quiser ir além do que já existe, que não seja apenas os 500 deputados e os 81 senadores. Eles são eleitos para representar o povo, não é para substituir. Nas democracias, isso é decidido por plebiscito. E as pessoas que estão nos acompanhando agora têm a oportunidade de entender melhor a minha posição e eu agradeço a você pela pergunta. Eu reitero, sou contra. E não acho que, se for para tomar uma decisão além do que já existe, que deva ser feito apenas pelos 513 deputados, que a sociedade inteira seja ouvida. Candidata, permita uma pergunta sobre uma área de especialidade sua, que é meio ambiente. A senhora foi ministra desse setor. Eu lhe pergunto, a senhora é vista com bastante desconfiança por um setor importante entre o setor produtivo, que é o agronegócio, responsável pela nossa balança comercial em grande medida. Eu lhe pergunto, como é possível preservar o meio ambiente e produzir alimentos em larga escala? Nós temos aí metade do cerrado destruído pela monocultura da soja, que é importantíssima, pesa na nossa balança comercial. É possível combinar as duas coisas? É possível combinar as duas coisas, perfeitamente possível. E a pergunta que a gente deve fazer é como não combinar as duas coisas. Isso é que é impossível. O Brasil só é uma potência agrícola porque é uma potência em recursos hídricos. E só é uma potência hídrica com muita chuva, muita água, que é fundamental para a agricultura, porque temos muitas florestas. No caso, a floresta amazônica, que é que produz as chuvas do sul, do sudeste e do centro-oeste. Destruir a Amazônia e acabar com o regime de chuva da região mais importante do agronegócio do Brasil. Então, e o agronegócio, Cristina, não é algo homogêneo, né? Existe muita gente do agronegócio que está fazendo o dever de casa, que quer certificar a sua produção. Agora mesmo, eu estive numa fazenda, aqui no estado de Goiás, de uma dentista, uma mulher corajosa, que mudou completamente o seu sistema de produção. Antes ela tinha uma propriedade
improdutiva, a Marise, que produzia 60 sacas de milho por hectare. Ela introduziu as práticas inovadoras da Embrapa, de plantio direto, de agricultura pecuária, de agricultura floresta, e ela aumentou de 60 sacas para 200 sacas. Olha como é bom você juntar economia e ecologia, agricultura e proteção de florestas. Então, o agronegócio, que tem visão estratégica, que é moderno, que está integrado às cadeias produtivas globais, não tem medo de Marina Silva presidente. Pelo contrário, eles ficam muito contentes como é que se faz da forma correta. Candidata, menos de um minuto para terminar. Contas no vermelho. Onde cortar gastos? A senhora faria privatizações? Primeiro, acabar com a corrupção. Não pode ter dinheiro sendo drenado pela corrupção como tivemos até agora. Ineficiência do gasto público. Fazer as reformas necessárias para resolver o problema da Previdência e equilibrar o gasto público. Eu comecei a defender isso, Eduardo, em 2010, quando eu dizia que a gente só podia aumentar o gasto público a metade do crescimento do PIB. E, obviamente, que nós vamos fazer o país voltar a crescer para ter investimento, gerar emprego na construção civil, no turismo, na infraestrutura, ajudar as pessoas a ter acesso a serviços de qualidade, na saúde, na educação. Eu quero ser presidente do Brasil para que a gente tenha um país próspero, bom de viver. A partir desse instante, a senhora tem um minuto para suas considerações. Por esse debate, a todos que estão nos acompanhando, eu sou candidata à presidência da República, porque eu quero viver num país que seja justo, bom para se viver. Um país em que uma pessoa não tenha que viver a humilhação do desemprego, não ter como criar os seus filhos e a sua família de forma digna e decente. Um país onde uma mulher não tenha que ganhar salário diferente, mesmo tendo a mesma competência. Um país não perca a sua vida em função da violência e por falta de oportunidade. Um país onde todas as crianças estejam na escola, onde os jovens cheguem aos 19 anos com um diploma de 2º grau, sabendo ler e interpretar um texto. Um país que seja economicamente próspero, socialmente justo,